Meu nome é Edson, jogo poker há 15 anos e vou dar uma demonstração do Open Face chinês, que é o poker chinês popular dito. Então vamos lá, aprendendo poker com favela. Meu nome é Edson, vou dar umas dicas aqui como jogar poker chinês, que é o UFC. Começamos com o baralho normal, um único baralho do poker. Se faz o procedimento normal do embaralhamento do poker e distribuímos as cartas a partir do botão. Então são um ou três jogadores, são dois jogadores e três jogadores, mas o baralho não é suficiente. Nós pegamos, damos primeiro a carta por chamado primeiro UTG, o botão sempre o último que vai ganhar a carta. Nós damos uma carta até 5 para todos os jogadores. A primeira UTG, depois o botão. Então, digamos assim, eu já expus essas cartas desse modelo. Eu vou tentar configurar aqui para mim mostrar para vocês que realmente os outros jogos ou acaba aí estourando e não configurando, mas sim esse aqui eu tentar configurá-lo. Para vocês entenderem qual a regra, depois vem a parte de pontuação. Nós damos uma carta para o TG e para o botão são 1 até 3 cartas. Quem abre as cartas de novo é o TG. Ele pode estar secretamente e ele vai estar jogando e descartando uma. Então ele utiliza duas. As primeiras 5 ele utiliza todas. Posteriormente ele utiliza duas, descarta uma. Nesse caso aqui, eu vou dar a demonstração aqui também, para mim poder chegar aos finalmente da primeira configuração. Descartou uma. Nesse sentido aqui é igual também. Então, digamos assim, nós vamos fazer uma leve apresentação, descartou uma. Vamos para a próxima doação de cartas. São uma até três cartas a cada jogador. Da mesma forma, vai utilizá-lo, as três vai usar duas. Usando duas e descartando uma. Logicamente que ele não precisa mostrar essa descarte para os outros oponentes. Da mesma forma, só estou mostrando aqui porque eu posso jogar assim secretamente. Entendido? Então nós vamos fazer aqui. Ninguém sabe quem é essa carta aqui que eu descartei. Do mesmo modo, essa aqui também. O jogador vai estar jogando e não mostrando a carta de descarte. Então, nesse formato, e assim sucessivamente. Posteriormente, são até acabar o baralho, geralmente sem coringa, jogamos sobrando uma carta, então nós vamos para a configuração. Também não se vê a carta, próximo a mexer. Aqui a gente é um dos jogos que mais se conta altos no baralho. Digamos, temos 13 altos por flush, são 8 para fula e são 13 para sequência. Aí nesse caso, a última rodada de doação de cartas. O TG, Kotoff e Buto. Sempre sobra uma carta que geralmente não se mostra também. Então nós vamos lá, vamos para uma configuração final, se nós conseguir configurar ou não. Não se vê a última carta, aqui do mesmo modo. Nesse caso, e aqui o Buto é o último a baixá-lo também. Nesse caso o botão está aqui. Aí nós vamos para a parte de contagem. Sempre o TG com o cutoff, posteriormente o TG por motivo de valores que você tem em banca. Tipo, se ele está com pouco dinheiro, ele vai fazer a primeira pagamento se ganhou, perdeu, posteriormente com o Buto. E assim sucessivamente, sempre contagem em X, em triângulo. Sempre primeiro o TG com o cutoff, depois o TG e o button e o cutoff com o button. Contando dessa forma aqui. Nesse caso ele não fez nada, ele tem rei, rei e a embaixo, ele tem um par no meio, automaticamente ele estourou. Nesse caso, fecha o baralho, ele perdeu 6 pontos porque ele perdeu as 3 linhas. Chama-se
é scoop. Estando scoopado, ele perdeu 6 pontos automáticos. Nesse caso aqui, que eu fazia a contagem com ele, eu tenho 6 pontos, que eu ganhei uma linha, 2 linhas, 3 linhas, e eu configurei. Você sempre vai jogar contra um ou dois oponentes, nunca contra o aplicativo. Nesse caso eu tenho 2 pares, par de dama e par de valete, 9 de kick. Eu tenho par de 6 e par de 3, 4 de kick. E tenho o chamado par de ás com rei de kick e vou em fantasy. Fantasy nesse caso aqui eu estou indo com 15 cartas. Já vou explicá-lo como vai ganhar as cartas de 15 cartas. Então nesse caso eu ganhei os 6 pontos das linhas e mais a pontuação. Embaixo começa a pontuar a partir de sequência. É 2 pontos. Vamos contar. Embaixo é sequência 2 pontos. No meio dobra. Sequência 4 pontos. Embaixo, flush. Flush é 4 pontos. No meio é 8 o flush. Embaixo é fula. É 6 pontos. No meio, fula é 12 pontos. Embaixo, quadra é 10 pontos. Na linha do meio é 20. Na linha de baixo, street flush 15. Na linha do meio, se configurou a parte de baixo, é 30. Royal street flush. Muitos não sabem, é do 10 ao Ás, que é da mesma naipe. São 25. No meio, se tu configurar embaixo, no meio é 50. Em cima, a pontuação parte de par de 6. Par de 6 é 1 ponto, par de 7, 2, par de 8, 3, par de 9, 4, par de 10, 5. Par de valete, 6. Par de dama, que já entra em fantasy, é 7. Par de rei, tá em fantasy, é 8. E par de ás é 9. Entendido? Então, tu entra em fantasy sem coringa, que eu já vou explicar. Dama é 13 cartas, rei 14, ás 15. Então, nesse caso, eu ganhei a pontuação, escupei os 2 oponentes. Aí vem a somatória de pontos. Partimos do combinado. Joga 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, R$1, R$2,50, R$5, R$10 e aí sucessivamente. R$25 sempre múltiplo, se você quer jogar o ponto. Então, 10 centavos ponto é o que é o mais popular jogado para você aprender corretamente. Se avancemos um pouco mais, então para aprender o poker chinês, me segue nos canais que a gente vai dar mais detalhes e explicações. Nesse caso aqui, eu vou explicar como é que foi o fantasy. Nós junta todo o baralho de novo. Depois eu faço o corte, vou cortar muito. Não, mas aí fala, o fantasy é o quê? É onde a magia acontece. Já vou é te a magia colocar. de receber todas as coisas juntas para fazer a configuração. É que a gente pode ficar gravando 2 horas. Eu vou transformar esse vídeo em 10 minutos e fazer vários cortes, entendeu? Então não importa ficar cortando e tal. Aí nesse caso, nós fiz o baralho de novo. O botão não passa, ele fica travado no mesmo jogador. Nós damos uma Pode carta. recomeçar, porque a câmera baixou. O rosto baixou aqui, o pezinho. Vai pegar mais ou menos... Puta merda. Aí, no final do teu dedo vai pegar. Muito bem. Pode continuar. Então, fantasy. Nós damos carta de novo, o botão trava na posição do jogador. Nós damos uma carta para o TG, 3 cartas para o fantasy. Uma carta para o boto que estava sem pontuação, 3 cartas para o fantasy. 3 cartas. 3 cartas. 3, 6, 9, 12. Então, concluímos que cada jogador tem 4 cartas, eu tenho 12. Então, ele completa 5 cartas e eu estou em fantasy em ás, eu tenho 15 cartas. Fechou o jogo. Nesse caso aqui, eu vou pegar o fantasy e vou montar o jogo individualmente para mim, fora. Que eu pego todas as cartas e monto no momento.
como que funciona a montagem do Fantasy, que é o Chan do poker chinês? É você adquirir o máximo de cartas possível e montar o jogo no mesmo momento, porque você tem condições de trabalhar. A partir do momento que você está montando o jogo nas cartas normais, você fixou ela no momento, você congelou ela, você não pode mais movimentar a partir do momento que tu montou. A partir do momento que tu montou ela aqui, tu não pode mais mexê-lo nelas, elas congelou. Tu não pode alterar de local para você configurar o jogo. Configurou, no momento ela congelou, ela vai travar. No Fantasy, você pode mexer ela como você quiser, para que lado, como e aonde você conseguir montar o melhor jogo. Do formato que você estando montando aqui, você tem que começar de baixo para cima. No Fantasy você vem de cima para baixo, tentando sempre a trinca para poder voltar em Fantasy. Para voltar de Fantasy, é quadra mais embaixo das 3 linhas, ou trinca em cima. Quadra mais é o quê? Quadra, street e royal. Em cima, você fazendo trinca. Lógico que tem que configurar as duas partes de baixo com um jogo maior do que a trinca em cima.